Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um filme de terror australiano que eu assisti e achei muito interessante. Então eu resolvi indicar aqui pra vocês no canal, pra vocês assistirem. E eu vou falar um pouco mais sobre esse filme Entes Queridos de 2009, filme australiano aí com um terror bem diferente do normal. Bom, o começo do filme, ele tem ali um acidente numa estrada, assim, meio vazia. E nele a gente tem o protagonista do filme, mas o pai dele, ele tá ali dirigindo, né, o protagonista, que é o Brent. E aí, do nada, aparece um cara andando, assim, meio ensanguentado, no meio da rua. E aí, pra não atropelar o cara, ele desvia e aí acaba batendo e morre o pai dele. E aí, passam uns meses, né, a gente vê que ele se sente super culpado pela morte do pai, porque ele não era nem pra estar dirigindo, mas pra evitar aí esse acidente, acabou matando o pai dele. E a mãe dele meio que culpa ele, entendeu? Então ali tem uma relação difícil. E ele tem uma namorada, que é a Holly. Então ele gosta muito dela, tem um amigo lá dele. E aí começa ele lá na escola, né? Tá de boa. Vai ter o baile da escola. E aí chega uma menina, que é a Lola, assim, bem inocente, e pergunta pra ele se ele quer ir no baile com ela. E aí ele explica que ele já tem a Lola pra ir, né? E aí fica por isso mesmo. E aí depois ele vai dar uns pegas com essa Holly no carro e a Lola fica só olhando, encarando assim, a feição dela até já muda. Então a gente já percebe que a Lola não é a Lola não é nada legal. Depois dessa cena, né, do nada, o Brent meio que tem ali uma discussão com a mãe dele, assim, uma conversa ali meio estranha. E aí, do nada, ele sai lá pra, tipo, pra uma parte bem esquisita lá. Ele começa a escalar ali, tipo, uma montanha, sei lá o que é aquilo. E aí ele quase cai, ele fica assim, todo triste, né? Ele é todo problemático. E aí, quando ele sobe, ele tá lá com o celular dele. Uma pessoa pega ele, um cara pega, um velho, pega e rapta o cara, né? Dá uma pancada e joga o celular dele barranco abaixo e leva o cara. E aí a mãe no telefone, né, fica sem saber o que aconteceu com ele, né? E aí quando ele acorda, a gente descobre que o pai, esse velho, era o pai da Lola. E ele levou ele de presente pra ela, né? E aí ele compra um vestido pra ela, sapato, tipo roupa de baile, e deixa o cara também vestido de roupa de baile, dá uma injeção nele, e ele fica lá todo assim estranho. E é aí que a gente começa a bizarrice do filme, né? Porque tipo, ela não queria um baile. E aí a gente, um baile assim convencional, assim bem bizarro, a relação dela com o pai dela, parece assim que ela tem um caso com ele. E aí a mãe dela tem tipo um furo aqui na testa, que nem um zumbi, a mãe dela. E aí a gente percebe que ela tem ciúme, então ela meio que deixou a mãe dela bem estranha. E aí ela começa a comer, joga comida na mãe dela. É uma coisa muito estranha essa cena. E aí o cara lá morrendo de medo. E aí depois dessa cena, ela começa a torturar lá o cara, o Brent. E o Brent lá querendo fugir dela. E aí ele diz que tem uma parte que ela diz que ele quer fazer xixi. Aí ela bebe o copo de leite, bora, faz aqui. E aí começa a torturar ele, você fica ali naquela agonia, né? E enquanto isso, tá acontecendo outras mesmas histórias ali, tipo, diferentes. O amigo dele vai no baile com uma menina lá, toda gótica. E a namorada dele, a Holly, vai lá na mãe, né, perguntar onde é que ele tá. E aí resolve dar parte na polícia. E aí o policial diz, não, mas ele é de desaparecer, assim, sumir. E aí eles ficam preocupados, porque ele não aparece nem nada, né? Ficam preocupados. Enquanto isso, o coitado tá sendo torturado. E aí depois a coisa fica mais séria, ela, tipo, começam a cortar o cara, furar ele com, tipo, aquelas furadeiras, acho que é furadeira. Começam a furar o cara, é o sofrimento total. E aí você fica, como será que ele vai escapar dessa? Porque foi bem tenso ali, aquela coisa, tortura lá. E aí o pai dela também ajuda. E aí ela fica no maior clima com o pai dela. Tem uma hora lá que eles quase se beijam. Só que aí o cara atrapalha, né, o Brent. E aí ela fica bolada. Bom, então é um filme que eu gostei bastante. Pra quem quiser assistir esse filme, o nome do filme é Entes Queridos, de 2009. O único lugar que eu achei pra assistir, que foi onde eu assisti, obviamente, foi no site Vizer TV e tem também na Amazon Prime, na Prime Video. Quem tem Prime Video, então procure lá, que lá tem, e quem não tem, assiste lá no Vizer TV. E agora eu vou falar as partes com spoiler, então se você não quiser pegar spoiler, não assista a partir de agora. Bom, né? E aí que o filme continua lá as torturas do rapaz.
Inclusive, aí a gente descobre que ela tem outras vítimas, porque ela mostra, tipo, um diário com foto das outras vítimas, né? E aí, quando ela tá mostrando esse diário, a Lola, né? O Brent vê o cara. Ela fala assim: esse daqui foi o último que fugiu. Ele deve ter morrido. A gente descobre que esse último que fugiu, né? Conseguiu escapar de lá, das maldades, era o cara que o Brent desviou lá no começo do filme. E aí acabou matando o pai no acidente sem querer. E aí ele fica com raiva, né? E aí a gente descobre que a Lola, ela meio que pega os caras, que ela ficou obcecada, e aí ela, como eles não servem, porque no fim ela é apaixonada pelo pai dela, tem uma relação doentia com ele, ela pega e faz tipo uma lobotomia, deixa eles assim, tipo um zumbi, é uma coisa muito bizarra, né? E aí eles pegam uma furadeira pra fazer um buraco aqui na testa do menino. E aí fazem, aí ela não... Tipo, eu acho que era uma água quente que eles iam jogar, alguma coisa aqui assim. E aí ela pede pro pai dela fazer um buraco maior na testa do cara. É bem tenso. Só que aí ele consegue meio que escapar disso. E aí ele vê, né, assim, o buraco cheio com as vítimas que ela fez, né? E aí eles estão ali parecendo uns bichos, um zumbi lá. E aí ele consegue se salvar ali nessa parte. E aí ele joga o pai dela lá dentro desse buraco. E aí os bichos, os caras que ela pegou, né, outras pessoas, aí eles comem todinho o pai dela, ela fica possessa com ele. E aí ele acaba caindo lá também, né, o Brent, só que aí ele escapa. E aí a gente vai descobrindo, né, qual é a relação dos outros personagens no filme. Tipo, a namorada dele, né, acaba lembrando que ele comentou que essa Lola tinha convidado ele pro baile. E aí ela conta pro policial. E aí a gente descobre que aquela menina gótica, né, que eu falei no começo do vídeo, que foi no baile com o amigo dele, é filha do policial e irmã daquele rapaz do primeiro filme que tava na estrada andando ensanguentado. Então a gente vê que vai se conectando. E aí o policial vai lá atrás, né, pra achar o cara. E aí ele vê tudo cheio de sangue. E aí o Brent começa a jogar, tipo, uma panela, uma coisa assim, pra ele escutar, pra poder socorrer ele. E aí, quando ele acha ele, a Lola mata o cara, né? Bem triste. E aí, a Lola diz que vai se vingar tanto da Holly, né? Que é a namorada dele, e da mãe, porque ele tomou o pai dela. E fora que ela já tinha matado a mãe, só de raiva. Ali nesse mesmo dia ali, depois da morte do pai. E aí, quando ela vai, a Holly resolve ir atrás, né? Pra investigar, porque ela viu que o policial não voltou. E o Brent consegue escapar, né? E salva a Holly, porque a outra foi lá pra matar ela. Ali pega ela no meio da estrada, é bem legal essa cena, na hora que ele resolve lá ajudar. E aí ele consegue sobreviver, só que ele fica todo arrebentado. Eu não sei se ele perdeu a fala, porque depois que ele é resgatado, ele não falou mais. Talvez ele ficou meio deformado igual os outros. Então esse é um filme aí que eu gostei muito, é interessante. Tipo, você pode pensar que é um filme bestinha, adolescente, mas é um filme muito legal aí de 2009. Os filmes australianos são bem legais. Então eu super indico pra vocês assistirem. Nesse filme, de conhecido, tem acho que é Javier Samuel. Vocês devem lembrar dele da saga Crepúsculo Eclipse, que ele era os novos vampiros, né, que aparecem. E também tem a Sonya Blade da nova versão de Mortal Kombat. Então super indico pra vocês assistirem.